Fala galera, hoje o nosso encontro é aqui na nossa nona videoaula. Na aula passada vocês viram sobre os compostos inorgânicos. Nessa agora vocês vão ter a introdução dos compostos orgânicos. Mas antes que eu fale aí sobre as proteínas, os lipídios, os ácidos nucleicos ou mesmo sobre o ATP, vamos ter que aí definir o que seria um composto orgânico. Mas para isso, vocês têm que entender a química do composto orgânico. Quais são as funções orgânicas que dão origem a todos esses compostos orgânicos que foi dito anteriormente. Então, lápis e um caderno na mão. Tá aí mais uma videoaula para vocês. Voltando aqui para o nosso estúdio de gravação, vamos dar continuidade então à aula sobre os compostos. Agora, nessa aula, vai ser sobre os compostos orgânicos. Para vocês terem uma ideia, o que define um composto orgânico é aquele constituído por carbono. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber é o carbono. E esse carbono vai estar ligado a outros elementos através aí de ligações covalentes. Mas vamos começar pelo mais simples, aquele onde o carbono se liga a hidrogênios. Então, aqui nós vamos ter o primeiro exemplo. O carbono se ligando aí a hidrogênios, como o metano. Vamos agora ampliar essa cadeia. Aqui nós temos algo muito simples, o carbono está ligado ao hidrogênio. Agora, o carbono ele pode e vai estar ligado para formar os demais compostos a vários carbonos. É onde vai se dar um nome aí da cadeia carbônica. E essa cadeia carbônica, ela pode ser aberta ou fechada. Vamos começar pelo exemplo da cadeia aberta. Pronto. Em um composto orgânico, os carbonos podem se ligar de uma forma linear, aonde os carbonos da extremidade estão livres. Logo, essa cadeia é chamada cadeia aberta, ou cadeia acíclica, ou alifática. Por quê? Os seus carbonos da extremidade estão livres, ok? Agora, o que seria uma cadeia cíclica? Cíclica é quando essas extremidades se juntam. Seria o caso desse composto aqui, ó. Isso é uma cadeia cíclica. Porque os carbonos, eles não têm mais as extremidades livres. A extremidade livre se uniu e acabou formando um ciclo. Agora, prestem atenção. Toda vez que nesse ciclo tiver 6 átomos de carbono, é considerado aí como compostos aromáticos. E esses compostos aromáticos também recebem o nome de anéis benzênicos. Olha só um exemplo. Olha só, esse é considerado como anel benzênico. São da classe ali dos aromáticos, porque é uma cadeia cíclica, é onde eu tenho uma cadeia de carbonos fechadinha, só que aqui eu tenho 6 átomos de carbono. E esses átomos de carbono estão ligados por ligações duplas, alternadas. Ora tem ligação simples, ora ligação dupla. Aqui também é chamado de anel benzênico. O próximo passo aí que vocês devem saber é, toda vez que vocês tiverem uma cadeia com carbono e hidrogênio somente, dá-se o nome de hidrocarboneto. É a partir do hidrocarboneto que vai derivar todas as outras funções, como as funções dos álcools, do ácido carboxílico, das cetonas, das aminas, das amidas, dos éster. Então agora, a primeira coisa que vocês deverão colocar aí e anotar são os hidrocarbonetos. Mas como monta um hidrocarboneto? É simples. É uma sequência de carbono com hidrogênio. Bem simples mesmo.
aqui nós temos vários exemplos de hidrocarbonetos. O que vai diferenciar um hidrocarboneto do outro seriam os tipos de ligações entre um carbono e outro. Se vocês observarem no primeiro exemplo, só tem ligações simples. Então, nesse caso, o hidrocarboneto é chamado de alcano. Agora, se o hidrocarboneto tiver uma única dupla ligação, é chamado de alceno. Se ele tiver uma tripla ligação, uma única tripla ligação, aí ele é chamado de alcino. Se ele tem aqui na sua cadeia duas duplas ligações, ele é chamado de alcadieno. Mas, de qualquer forma, os hidrocarbonetos são aqueles que é formado por uma sequência de carbono ligado somente a hidrogênio. Agora, vamos derivar as próximas funções. Por exemplo, o que seria um álcool? Álcool é aquele onde o hidrocarboneto aqui vai substituir um dos seus hidrogênios por uma hidroxila. O que seria hidroxila? O OH. Vamos fazer aqui um esqueminha básico? Olha lá. Então aqui nós começaremos aí na nossa primeira função derivada aí de um hidrocarboneto. Vamos substituir um hidrogênio por uma hidroxila. Nesse caso aqui, o composto tem nome e ele é chamado de etanol, ok? Então aqui o etanol. Um hidrogênio foi substituído por uma hidroxila. Aqui é a função orgânica dos álcools. Vamos agora para a segunda função. Essa segunda função é dos fenóis, aonde o grupamento OH vai estar ligado a uma cadeia fechada. Só que essa cadeia fechada é dos grupos aromáticos, lá no grupo do anel benzênico, ok? Ele também pode ser representado assim. Só que aí, ó, eu vou substituir um dos hidrogênios por um grupamento OH. Nesse caso não é um álcool, não. Nesse caso vai ser um fenol. Então a função orgânica aqui já é do fenol, nossa segunda função orgânica. Agora vamos para a nossa terceira função orgânica. Essa terceira função orgânica pertence às cetonas. Como seria uma cetona? A cetona é aquela aonde o carbono ele vai estar ligado a uma dupla ligação com o oxigênio. Só que esse carbono vai estar ligado a outros dois radicais. E esses radicais eles se referem aí a compostos carbônicos também. Vamos ver um exemplo? Nesse caso, o exemplo é do grupo aí da carbonila. Então, o grupamento cetona, ele vai ter um radical carbonila ligado aí a dois átomos aí de carbono. Nós temos como exemplo a propanona, tá? Então, nossa terceira função aí se refere às cetonas. Nós temos mais um exemplo aí, que seria o grupamento dos ácidos carboxílicos. Como seriam esses ácidos carboxílicos? Nesse caso, do grupamento aí do ácido carboxílico, o que vai nos interessar é esse radical, que é o radical carboxílica. Esse radical carboxílico é o que vai dar aí a função dos ácidos carboxílicos, ok? Ó, e ele vai estar ligado a um outro grupamento carbônico. Vamos agora para os aldeídos. O que seria um aldeído? O aldeído, no caso aqui, seria quando o grupamento de um radical, no caso aqui, desse grupo metil, vai estar ligado a um grupo formila. Esse formila, ele tem uma dupla OH, só que ao invés de ter essa hidroxila, vai ter um hidrogênio. Como assim? Vamos fazer um esqueminha aqui. Esse é o radical dos aldeídos. Então, olha só. Também chamado de formila.
Então, esse radical formila vai estar ligado, então, a uma estrutura derivada lá do hidrocarboneto, ok? Agora, um outro composto aí em questão seria dos ésteres. Quem seriam esses ésteres? Os ésteres nada mais são do que compostos derivados dos ácidos carboxílicos através da junção com álcool. E dessa junção vai perder uma molécula de água. Como seriam esses compostos? Vamos desenhá-lo aqui também. Olha lá. Então aqui eu tenho a presença de um álcool e aqui de um ácido carboxílico. O que vai acontecer aqui? Essa estrutura aqui vai se ligar com essa. E esse grupamento aqui vem para cá, originando aí um grupamento éster. Então o grupamento éster ele é proveniente de um ácido carboxílico mais uma molécula aí, uma estrutura de um álcool. E através dessa esterificação vai se perder uma molécula de água. Vamos ver aqui como vai ficar? Prontinho. Agora nós temos aí mais um composto chamado de etanoato de metila, que nada mais é do que o resultado de uma esterificação, que é a soma de um ácido carboxílico com um álcool. E aí, nesse caso, aconteceu uma desidratação, a perda de uma molécula de água. Agora vamos lá, então, para a nossa próxima função orgânica, que seria dos éteres. Pois bem, mais um exemplo aí, que seria do metóximetano. O que seria isso? É quando o oxigênio ele está ligado a dois radicais. Aí, nesse caso, existe a formação aí do grupamento éster. Então, vocês viram aí o grupamento éster, agora esse é o grupamento éter. Vamos aí agora para mais um exemplo, que são a formação das aminas. Vamos entrar agora na última função orgânica, que seria a função dos nitrogenados, o grupamento dos nitrogenados. Esse grupamento dos nitrogenados, eles vão derivar do NH3, dando origem ou às aminas ou às amidas. E é muito fácil determinar quem é quem. Começaremos lá pelas aminas. No caso das aminas, eles são originados a partir de compostos orgânicos do NH3, aonde o seu hidrogênio vai ser substituído por igual número aí de radicais. Esses radicais, é lógico, são os hidrocarbonetos. Vamos pensar que um único hidrogênio foi substituído. Nesse caso, nós formaremos o seguinte composto. Pronto, metilamina. Porque o grupamento metil substituiu um dos hidrogênios do NH3. Agora, vamos para o grupamento amina. Nesse caso, é um pouquinho mais complexo. O hidrogênio vai ser substituído por um grupamento acila. Mas o que seria o acila? O grupamento acila é aquele originado a partir do ácido carboxílico, que perdeu a sua hidroxila. Vamos colocá-lo aqui no quadro? Esse aqui vai ser o nosso grupamento acila, ligado aí, substituindo um dos hidrogênios do NH3. Ele tem nome, vamos lá? Etanamida. Então ficou fácil. Para diferenciar o que é uma amina de uma amida, está aí qual vai ser o hidrogênio, por quem o hidrogênio vai ser substituído. Se o hidrogênio for substituído por um radical hidrocarboneto, no caso é uma amina. Se for substituído por um grupamento acila, é uma amida. Finalizamos agora as funções orgânicas. Se vocês gostaram da videoaula, dê um like, curta aí nosso canal, se inscreva nele e não esqueça de ativar o sininho para as nossas próximas videoaulas. Até lá!